Glória, né? Eu fico observando como Deus cuida da gente, tanto cuidado conosco. Eu vou trazer uma palavra para a igreja, dentro desse tema do cuidado que Deus tem. Os irmãos sabem que Jesus, sendo um dos maiores ensinadores da época em Israel, quando ele chegou em Israel, o tempo era de treva. Cada um que quisesse ser mais do que o outro, porque eram os fariseus, os alexandrinos, os saduceus, aqueles homens da lei, achava que sabia tudo, e chega Jesus para ensinar a eles. E com 12 anos já estava ensinando a eles. E nós observamos que depois que Jesus começou com o seu ministério, então ele com aqueles apóstolos, ele, primeiro discípulo, né? Mas quando ele ensinou, tornou-se apóstolo, porque discípulo quer dizer aprendiz e apóstolo quer dizer enviado. E aí ele fez uma parábola, que quer dizer uma comparação. Ele ensinava mais assim, gostava de ensinar nos sábados, nas sinagogas, que eram as igrejas da época, dos fariseus. E no capítulo 16 de Lucas, ele fez uma parábola, que segundo o grande ensinador, ou seja, poético, doutor Gamaliel, ensinou ao Flávio José, que não era uma parábola, porque se tratava de pessoas físicas, era uma realidade. E Jesus passou a ensinar que entre a vida e a morte, quem ganha é a vida. Amém? Entre a derrota e a vitória, quem ganha é a vitória. Então todos que cercam Jesus, todos que andam com Jesus, pode contar, registrar, carimbar que a vitória é certa. Ou hoje ou amanhã a vitória está registrada e não tem jeito. Amém? Quando alguém pensava no início que a igreja, no tempo que Jesus ensinava que a igreja ia perecer porque era pouca gente, então os romanos, no Império Romano, eles chegaram a matar as pessoas. Só fazia perguntar: você é crente? Eu sou crente, mata ele. Então achava que ia acabar com a igreja. Aí chega Jesus com outro ensino e diz assim: nem as portas do inferno prevalecerá contra a igreja do Senhor. Enquanto eles iam matando, ia nascendo gente, ia nascendo crente, ia crescendo crente, e a igreja crescendo, chegou até em Caetés 1, aqui na rua, na Avenida D 444, glórias a Deus. Então ele contou uma parábola, vamos chamar de parábola, dizendo que havia um homem rico. Está aqui em 16 de Lucas, mostrando que existia um homem rico, e aparece também um homem pobre. O salmista disse que em todo o tempo vai ter rico e pobre. Então, ele mostra que o rico não se importava com a sua vida espiritual, porque Deus fez o reino do céu como vida espiritual e a terra como um lugar de sobrevivência. Daqui mesmo a gente pode adorar a Deus, e a Bíblia diz que vocês estão sentados em lugares santos. Glórias a Deus. Então já começa daqui o caminho da santidade, já começa daqui o reino do céu, pela obediência e pela perseverança em Cristo Jesus. E sabemos que ele disse que esse rico, que era bom de dinheiro, bom de bolso, via chegar diante dele um tal de Lázaro, pobre, mendigo, não tinha nada, e chegava para comer algum restinho dos almoços que tinha ali, das migalhas que sobrava. Os irmãos sabem que em todo o tempo teve pessoas assim, e é feliz aquele que pode ajudar, que pode o abençoar, que não se nega de abençoar. Ele chegava para pedir a comida, mas só que existia ali um segredo.
Enquanto o rico era orgulhoso, o pobre servia a Jesus com a sua humildade. E muitas vezes aqui eu digo que a humildade é uma ferramenta que Deus tem com ele, que Deus trabalha com ela. Lá em Mateus, no capítulo 11, 29, o próprio Jesus diz: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Então todo crente que tem humildade, então ele trabalha com essa ferramenta e é abençoado pelo Pai. Então ele diz: olha, no capítulo 23, a Bíblia diz que, no 22 diz que o rico morreu. Todo mundo sabe que o ser humano está dentro desse padrão. Hebreus capítulo 9, o versículo 27, diz que é uma determinação de Deus. Não adianta querer barganhar a morte, dizer que não vai agora. Não, está determinado, é determinação de Deus. Agora que cada um se cuide para estar no lugar em que deve ir. Diga amém. É ordem de cima, não é ordem de baixo, porque Deus fez o homem tricotômico, corpo, alma e espírito, e ele sabe que o espírito vive e a alma vive, mas a carne já sabe para onde é que vai, não tem para onde partir. E o rico morreu. A Bíblia diz que o rico morreu. O pessoal tem um negócio de dizer assim: o fulano dormiu do Senhor. Dormiu não, morreu mesmo. Morreu fulano, morreu ciclano. A Bíblia diz: morreu fulano, morreu mesmo e acabou, não tem para onde não. De dormir, que não, morreu mesmo. Então, o que é que acontece? Ele morre, mas a Bíblia diz que o que era crente foi levado pelos anjos. Olha a diferença daqueles que servem a Deus com sinceridade. Aí a gente já vê um patamar diferente. A Bíblia diz que apareceu Lázaro no lugar de onde ele estava vendo, o rico estava vendo Lázaro. Estava ali o Sheol e estava ali o Tártaro, que ele chama, ou Geena, que ele chama, não é inferno, é a boca da fornalha ainda. Não é inferno, é um lugar de tormenta. Estava ali o Geena, mas estava ali também, como Abraão chama de o paraíso, um lugar de repouso e de descanso. Aí o rico dá uma olhada e vê que Lázaro, aquele pobre miserável que comia o resto da comida, estava num lugar bom chamado paraíso. Aí ele disse: eu não acredito, eu com tanto dinheiro, com tanto orgulho na terra, né? Então cheguei e fiquei nesse lugar. E gritou de lá, dizendo: Lázaro, Lázaro, pronto, eis-me aqui. Eu estou aqui numa situação precária, é um lugar de muito calor, um lugar de tormenta, um lugar que não dá um sossego à minha vida. E eu queria que nesse momento tu mandasse um recado para meus irmãos, porque eu tenho lá 4 irmãos. Tenho meu pai, tem minha mãe do outro lado. E tu fosse lá avisar que ele fizesse tudo para não chegar nesse lugar. Jesus reuniu os discípulos para contar essa parábola, para mostrar que existe uma solução antes que o homem feche os seus olhos. Existe uma condição de vida eterna que não morre, é para sempre se servir a Jesus enquanto está vivo. E Lázaro disse: mas agora que tu estás me chamando, mas pelo menos tu molha o teu dedo lá aí na água e vem aqui socorrer para passar no meu lábio, que é muita sequidão. E Lázaro dá uma resposta para ele. Disse: olha, rico, nem nome tinha, era rico mesmo.
Acontece que tem aqui um abismo muito grande, que quem estiver aqui não pode passar para lá. Ainda que meu coração estivesse cheio de misericórdia, de temor, de vontade, para atravessar e fazer isso para você, eu não teria condições de fazer. Porque lá existem pregadores, lá estão os profetas. Lá estão os homens de Deus, que anuncia a palavra de Deus para o homem ter vida. Porque quando Jesus fazia as suas parábolas, ele mostrava que quem entra no reino de Deus não é quem está em carne. Ele chama Nicodemo no capítulo 3 de João, e no versículo 5 ele diz: olha, Nicodemo, eu te digo uma coisa, se você não nascer da palavra, você não pode entrar lá. Aqueles que não nascer de novo, porque tem pessoas que nascem de novo, mas não permanecem até o fim. Eles fogem do caminho do Senhor. Eles vão embora, uns vão se embora reprovando o cristianismo, outros blasfemam o nome do Senhor, outros ficam quietos, mas não permanecem até o fim. Por isso que João em Apocalipse capítulo 3 diz assim: sede fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Só ganha a coroa da vida quem chega até o fim, para ganhar o prêmio que Deus prometeu. E aquele homem começava a dizer: olha, eu tenho meu familiar lá. Como ele disse que não podia chegar até lá, esse abismo aparece como o abismo de Gênesis capítulo 1. Mas como em Gênesis aparecia o abismo na fundação do mundo, esse abismo aqui aparece em Apocalipse no capítulo 9. A gente encontra a situação daqueles que não pode chegar diante de Deus, atravessando um abismo, lá em Apocalipse, o capítulo 9, para a sua maldição. Mas Deus, Ele é tão bondoso, que deixa Jesus fazendo esta parábola para mostrar para os discípulos, para que os discípulos os ensinassem depois da sua ressurreição. E cada um que fosse aprendendo a sua palavra, pudesse ensinar na terra, que o que entra no céu é aquele que serviu a Ele com justiça e com verdade aqui na terra. Quem diz amém? Ele disse: olha, no capítulo 25 ele diz, ele ergueu os olhos. Quem ergue os olhos não olha para baixo. Só quem ergue olho é quem está embaixo e olha para cima. Diga amém. Ninguém pode erguer o olho de baixo para cima, de cima para baixo. É uma prova que ele estava embaixo e Lázaro estava em cima. Porque aqueles que servem a Deus, Deus vai manter sempre ele em cima. Às vezes tem pessoas que quer derrubar, mas não derruba não. Vai se manter sempre em cima, porque Jesus, ele disse: eu tenho anjo trabalhando a respeito daqueles que fazem o trabalho da igreja, daqueles que amam a igreja, daqueles que me amam, daqueles que fazem a minha vontade. Eu tenho uma equipe de anjos trabalhando a respeito da minha igreja. Tem gente enganada. Uma legião de anjos dava 6.000 anjos. No dia que prenderam Jesus, ele disse: bobagem de vocês. Vocês estão querendo me prender aí para me crucificar?
Mas se eu quisesse, eu pedia a meu pai 12 legiões. Faz a conta aí de 12 vezes 6.000, que tu vai ver quantos anjos dava. Amém? Acabaria tudo, porque somente 123 mil morreu lá, um anjo só, né? Então o saceiro era grande, mas Jesus estava mostrando: eu não vou fazer isso não, eu vou deixar vocês quietinhos aí, porque Ele é Deus, dono do céu, da terra e do mar. Aleluia. Quando o crente crê como Lázaro, quando o crente está seguro como Lázaro, é a fé que entrou. Eu posso estar no fundo do poço lá, acabado. Eu posso estar mendigando lá. Mas se Jesus achou graça aos teus olhos e aos meus olhos, nem se preocupe. Ele te tira do lago, como disse Davi. Ele me puxou de um lago, de um saco de lodo. Um saco de lodo. E me colocou numa rocha. É o cuidado que Jesus tem comigo e tem contigo. Até um certo tempo eu pensei que lodo era um negócio verde que se cria na água, sabe? Mas não é não, aquilo é alga. O lodo significa uma poeira juntinho com água, vira uma laminha bem fininha. O lodo é isso aí, né? Porque quando eu pensei assim, olha, lá no poço de Siloé, Jesus fez o lodo, aí eu fui para o lodo é uma laminha fina. E ele disse, um saco é muito fundo. A lama já estava no pescoço, no queixo de Davi. Ele disse, ele me tirou de um saco de lodo e me firmou e colocou numa rocha. Então, esse meu Jesus e o teu Jesus é aquele que tira do monturo e coloca na rocha. No dia que eu me exaltar aqui em cima, Ele me arranca daqui e coloca dentro do lixo de novo. Diga amém. Porque ninguém nasceu, ninguém foi chamado por Deus para ser orgulhoso. Não, o orgulhoso não tem vez. Todo negócio com Jesus é para os humildes. Tudo com Jesus é para os humildes. Você vê que o cabelo era rico, né? Podia estar num lugar bom lá no céu. Mas não, quem foi Lázaro. E Lázaro, quando ele deu o recado, não deixa vir minha família para cá, não sou eu que vou fazer isso, é Ele que está fazendo. Por quê? Porque nós sabemos que Deus distinguiu dois tipos de gente: o ímpio e o justo. No Salmo 1 você encontra o ímpio e o justo. Em Ezequiel, no capítulo 3, você vai encontrar também o ímpio e o justo. Então Deus viu que na terra sempre nós vamos encontrar as pessoas que são justas com Deus e aqueles que abandonaram a Deus. Os irmãos sabem da história de Jonas, que ele, quando foi chamado para ir a Nínive, aquela nação era uma das piores nações. Ele ganhava para a Babilônia. Eram maus, eram terríveis. Arrancava o olho dos profetas de Israel vivo, tirava couro de profeta vivo. Eram maus, eram os sírios, os assírios. Os assírios derrubaram a torre de Babel. Os assírios invadiram Israel do Evese. Os assírios não deixaram passar uma vez o povo de Israel. Era inimigo número 1. Mas Deus, que tem um olho grande para a terra, Ele disse: meus olhos procurarão os fiéis da terra. Veja que Ele tem negócio com fiéis na terra. E Ele sai procurando os fiéis da terra. E quando Ele olhava para a terra, Ele encontrava apenas Jonas. Mas quem era Jonas? Era milionário? Não. Ele morava chama-se uma colônia, ou seja, uma vila, um lugar simples. Quem foi Amós? Um boiadeiro que apanhava cimento de sicômoro. E ele disse: eu quero você, meu filho. Mas eu? Sim, mas eu? Você mesmo.
Tantos reis, tantas pessoas milionários, tantos homens de renome, mas Deus precisa é de você. Deus precisa de você. Você que diz: eu não sou nada, Jesus. Eu não posso nada, Jesus. Eu não tenho nada, Jesus. Quantas vezes você procura querer ajudar alguém e não pode? Você deseja lá dentro, fica aquela chama quente. Deus, se eu pudesse. E Deus confirma: é mesmo que ter podido, é mesmo que ter feito. Mas Ele registra no seu coração o amor e dá o essencial para você. Porque Ele estava de olho em uma nação por amor. Este amor de Deus é muito grande. Agora só tem uma coisa: ninguém se engane. Eu estava dizendo a uma pessoa essa semana que Jesus não tem cruz. Quando ir lá em Mateus, né? Pegue a sua cruz, tome a sua cruz e siga sua cruz. Jesus disse que não tem cruz com Ele. A cruz é sua mesmo. Por causa do pecado de Adão, a cruz é sua. Você é quem deve se decidir se quer pegar a cruz e seguir ou não quer pegar a cruz e seguir. Ele não força ninguém. Amém? Então Ele quer assim, tudo de livre e espontânea vontade. Quando você vê um ministério na terra forçando você a fazer as coisas, ele não é ministério, ele é um império. E Deus não trabalha com império, Deus trabalha com ministério, Deus trabalha com o reino de Deus. Amém? É dessa forma. Deus dá sabedoria, irmão. Ele trabalha com o reino dos céus. E reino dos céus, Deus quer ver a felicidade na sua alma. A tua alma não pode trabalhar angustiada. A tua alma não pode ficar sofrendo. A tua alma não pode ficar chorando. Não. O reino dos céus, Ele quer você livre, porque você foi liberto para cantar, para pregar, para conversar, para amar, para ofertar, para ajudar. E tudo, você deve se sentir feliz na sua vida. Então, olha, observa aqui que Lázaro, quando ele deu a resposta, ele disse: olha, não é bem assim. Quando o Senhor estava na terra, aqui, que não tinha morrido ainda, o Senhor tinha de tudo e não deu ouvido à lei de Deus. Não ligou, não se importou com nada. Eu não tinha nada, mas obedecia ao Senhor. Agora eu estou aqui no paraíso, que é um lugar de descanso, que ainda não é o céu. O paraíso é um lugar de repouso, é a sala de espera para ir para lá. Amém? E o Senhor está aí na boca da fornalha. E é, pastor, é. A boca da fornalha que eu estou falando é em nome de Apocalipse. Aquele fundinho, lá é um fundinho. O Senhor já viu? Foi? Não, mas lá na Bíblia está dizendo, Apocalipse capítulo 9. Aí quando chegou lá, para abrir o primeiro cadeado, no meio da divisória, e assim dela fica eternamente. Crente precisa ter conhecimento disso aí. O mundo precisa saber disso aí, para não chegar neste lugar. Mas antes disso, Jesus disse: eu vou morrer ao terceiro dia, viu? Dizia aos discípulos depois da reunião: eles vão me matar, e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu vou para meu Pai, vou ficar lá. E de lá vocês vão orar na terra. Vai ter um dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E vocês vão receber uma virtude que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Vocês vão receber um poder. Quando você receber aquele poder, você sabe que está lá. Lá eu vou conversar com meu Pai, vou preparar um lugar 14 de São João, para depois vir buscar vocês para ficar comigo, tá certo assim? Era a reunião dele, irmão. Era a conversação de Jesus com ele.
Agora depois você sai anunciando, primeiramente aos judeus, depois passa para os gregos, para chegar até os confins da terra. Graças a Deus chegou e eu recebi. Então nós estamos nesse patamar aqui de um arrebatamento que ele prometeu. E aí tem mais, e ele disse: quando eu chegar lá, eu vou mandar uma virtude, um poder, aquele poder que tu sente quando está orando. Amém? Quando você está cantando, que tu sente aquela alegria, aleluia. Ali é virtude o nome daquilo ali. É um poder diferente. É uma virtude que ela tanto entra como sai. Em Atos dos Apóstolos 1:8 diz que ela entra, receberei a virtude. Mas em 5 de Lucas Jesus disse: em mim saiu virtude. Se tu buscar, entra. Se tu orar, entra virtude. Se tu cantar, entra virtude. Se tu pregar, entra virtude. Então entra virtude. Se tu te relaxar, a virtude sai. E daqui a pouco tu está parecendo uma geladeira. Então é dessa forma que a virtude funciona. Porque precisa o aquecimento na virtude de Deus na nossa vida. E por isso ele disse: olha, então tu está em cima, eu estou aqui em cima e o Senhor está embaixo. E nada posso fazer pela sua pessoa. Nada posso fazer. A vez de se fazer para Deus é enquanto estamos aqui. Quem quiser fazer para mim, faça agora. Agora. Em vida você pode amar alguém. Em vida você pode evitar de discutir. Em vida você pode evitar de maltratar as pessoas. Em vida você pode evitar de estar olhando a vida dos outros. E tudo que é de mal você pode evitar enquanto está aqui. Porque Deus é aquele que resiste às nossas obras. A gente vê lá em Apocalipse ele dizendo assim: abre-se-ão o livro. Os livros no plural. E eu fui contar os livros, tinha 7. Eu digo: miséria, é muito livro, é uma biblioteca grande. Mas no fim tinha assim: e abre-se-ão o livro. E este era o livro da vida. Glória a Jesus. Aí eu fui para o Salmo 139, versículo 16, encontrei que tu já está escrito desde antes de ser gerado. Ainda não estava nem informe você ainda, Deus já estava escrevendo o teu nome. Tu és crente e vai viver na minha casa, me louvando, me engrandecendo e me exaltando. Está escrito, Salmo 139, versículo 16: Deus amando a mim e a você para uma salvação tão grande que Ele tem a dar. Aleluia. O rico não sabia disso. Por isso que em Ezequiel, no capítulo 3, ele disse: olha, quando tu chegar lá em Israel, tu vai dizer, tu vai profetizar desta maneira. Tu vai dizer que o rico, o ímpio, ele perecerá. Porque Ezequiel estava um pouco triste, porque não tinha chegado o dia de vir para Jerusalém. E ele disse no capítulo 1, ele disse: Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé, que eu quero falar com você. E o que é que o Senhor quer comigo, Senhor? Eu não aguento mais. Tem momento que a gente fica assim, né? Meio angustiado, meio problemático, parece que nada dá certo. Sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou cavar um buraco e vou ficar dentro. Tem dia, né? Na vida da gente é assim. Mas tem dia que parece que tu está pegando o céu com a mão. Jesus, como está gostoso hoje, né? É assim. Isso aí é éforo do crente. Aí Ezequiel olhou assim e disse: o que é que tu queres, Senhor? Ele disse: eu não vou falar com você aqui não, que eu tenho lugar para você falar com você. Porque tem crente pensando que só Deus só fala na casa dele. Não vem para a igreja, não vem para a igreja, não vem para a igreja. Não, eu tenho lugar para falar com você. E Deus tem um lugar. Vai lá para o deserto para tu nos contar aí dizendo: olha, a partir de hoje o lugar da minha adoração é aqui no tabernáculo. Vocês não vão ficar em tenda mais não. É aqui no tabernáculo que vocês vão me adorar. É aqui que eu vou falar com vocês. E quando o povo se reunia, quando vinha uma nuvem escura, e a voz saía de dentro dizendo: eu estou me agradando. Estou me agradando de vocês. Eu estou feliz com vocês, porque vocês são obedientes. Saíram da tenda e agora estão aqui. Porque na tenda começou fofoca. Miriam começou entregando Arão.
Arão começou reclamando, e agora Deus ouviu, e começou o problema nas tendas. Deus disse: eu não quero ninguém em tenda, eu quero na minha casa, na oração,